Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, para falar de muito futebol com você nesta data FIFA, mas que tem jogo envolvendo o Mato Grossense, viu? Tem Cuiabá em campo na Copa Centro-Oeste, estreando, viu? Recebendo hoje o Tocantinópolis na Arena Pantanal. E o nosso Primavera, o Gigante Roxo, viaja para o Distrito Federal para enfrentar o Capital, também estreando na Copa Centro-Oeste. Vai ser pauta no nosso programa hoje também Seleção Brasileira. Já que estamos em data FIFA, vamos aproveitar para falar da Seleção Brasileira, porque, além de enfrentar a França amanhã em amistoso, ter na semana que vem a Croácia, hoje faltam 78 dias para a Copa do Mundo de 2026. Estamos em reta final de preparação, inclusive esses amistosos aí podem dizer muita coisa para a seleção brasileira, então convido a sua participação, convido a sua opinião, a sua interação com a gente. 659-9694-3737. Vem mandando a sua mensagem, vem mandando a sua participação. Está inclusive piscando na sua tela o nosso WhatsApp 659-9694-3737, piscando de propósito para chamar a sua atenção. Mas se não der para ver, 659-9694-3737. Vem participando com a gente porque hoje é dia de falar de Cuiabá, de Primavera, Seleção Brasileira. Talvez o Neymar, se der tempo também. O João Neto sabe muito bem falar do Neymar da Silva Santos Júnior. Então convido a sua participação. 659-9694-3737. Se fosse possível, eu já gostaria de começar no sapato do João Neto aqui, que está brilhando. É até difícil ficar aqui no estúdio, porque o João Neto veio com o sapato brilhando aqui, rapaz. Tá me cegando esse sapato seu. Bom dia, João Neto. Bom dia. Aí quando eu falo de Big Brother e outras coisas, você se incomoda, né? Por quê? Você fala, não tem nada a ver com futebol, não sei o quê. Aí você quer falar de sapato. É que tá é o brilhante, seu sapato aqui, brilhantíssimo. Cara. Tem Olha a só ver lá, com futebol. Tá na sua tela, rapaz. Pode não ter a ver com futebol, mas tem a ver com o programa. Nossa. Big Brother tem a ver com o Brasil. Qual que é o material que você usa pra limpar, pra engraxar? Nada, nunca limpei na vida. Nunca limpou esse Para, sapato? Não, impossível. para aí, João. É Impossível. Nessa Não, brilhância ele é toda, novo, mas ele é pouco usado. Mas novo não é. o cara tem um compromisso pouco usado. importante depois daqui, né? Tinha Impossível. antes também, eu não consegui trocar É de roupa. impossível ele Quase que ter eu não se chego vestido pro, assim. Quase que eu não chego pro programa. Sério? Quase Nem que eu não percebi. Eu tinha um compromisso antes, tinha um compromisso depois. É, a vida corrida é E assim, vamos né? fazer o programa, daqui a pouco eu coloco Trabalhar, você né? na minha agenda de compromisso A também. vida corrida é Lá assim. onde eu sou, lá onde eu sou seu Inclusive, chefe. Daqui Eu a e o pouco eu te coloco senhor lá na agenda precisamos de conversar compromisso, sobre né? controle de carga, viu? Essa ideia de trabalhar na quarta-feira não me apetece muito, não. Na Bom dia. quarta-feira? Precisando do Bom controle dia, de carga. Davi. Vou colocar No você controle pra de carga, né? Na moda do controle de carregar carga. e descarregar caminhão, você vai fazer controle de carga. Literalmente, né? Exato, controle de carga no lombo. Aí você vai ver o que é controlar a carga. Bom dia pra você, Davi. É que é a palavra do Bom momento, dia, a mano. frase de momento do futebol, né? Controle de carga. Bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente em casa. O controle de carga tá indo muito longe, né, cara? Tá indo longe demais o controle nos de carga. treinos, né? Tô até treinando, cara. Não é O controle de do carga no treino, jogo, pô. é no treino. Aí É vai que antes ser era controle de carga no sentido de jogou o primeiro tempo, tira no segundo. Jogou 20 minutos, tira do jogo. Aí virou... Aí agora não vai jogar e agora não treina também, né? Não é só do Neymar, não. Pra quem acha que a gente tá falando do Neymar, Cara, o Marquinhos ontem não participou dos treinos e não deve participar hoje também por controle de carga. Inclusive não vai jogar contra a França. Já a gente escuta o Carlo Ancelotti mas ele falando tem sobre isso. explicação, ele sentiu, né? Sentiu o quadril. Não, assim, Ele sentiu o Controle quadril. O de carga, Neymar tá é sentindo alguma por coisa. preguiça. Não, o Neymar tá sentindo você dor usa também. Neymar é simplesmente por pra preguiça. atacar o Neymar, né? Mas você acha que tem algum bobo aqui? O quê? Você tá querendo fazer o que aí falando sobre controle de carga, fala trazendo sobre esse futebol. assunto, né? Não, ele falou Você do acha que é a que moda do momento. você acha que nasci ontem, né? Ele É falou a do moda Marquinhos. do momento, bom. é a moda do Tá momento. bom. Do mesmo jeito que o Neymar acha que eu nasci ontem porque ele tinha campeonato de poker, ele não podia ficar concentrado nem em jogar porque não podia participar do campeonato, né? Aí era controle de carga. Controle de carga com 5 jogos no ano, sabendo que tem 10 dias de folga depois? Falei que ele gostaria de falar do Neymar. Aquilo Já, ali era já, aguarda. Força do contrato. Tem um Guarda. campeonatinho de poker pra jogar, tem que focar no campeonato de poker por Segura. E patrocínio. o Santos lá sem pontuar direito. Guarda o seu assunto sobre o Neymar. Eu não quero falar do Neymar, você que tá falando do Neymar aí. Porque, segundo o All Sport, né, o colunista do All também, Lucas Mussetti, descobriu ali, teve acesso ao planejamento do Neymar para participar da Copa do Mundo de 2026, adiantando que é proibido 3 jogos em sequência,
Já tá ali com o Santos, eu não vou jogar 3 jogos em sequência. E vou priorizar jogos na Vila Belmiro. Viajar também para longe de Santos também não é meu forte. Segundo o Neymar, daqui a pouco a gente... Segundo o Neymar não, é segundo a matéria do Lucas Musetti, do All Sport, para a gente conversar daqui a pouco. Mas vamos começar com o nosso futebol de Mato Grosso, porque tem Mato Grosso em campo hoje. Começando pelo nosso Dourado, 7h30 da noite, o Cuiabá recebe, João Neto, o Tocantinópolis do Rogério. O Neymar do Nordeste está jogando no Tocantinópolis pela primeira partida da Copa Centro-Oeste. Time sub-20 hoje, podendo ter alguma mescla ali com jogadores pouco utilizados dentro do elenco profissional. A gente já falou sobre isso ontem, mas focando mais no campeonato como um todo, né? Na Copa Centro-Oeste, na Copa Verde como um todo. Mas olhando essa partida específica de hoje, tendo em vista que a próxima é contra o Gama fora de casa no sábado. Não dava para usar o time principal hoje para rodar um pouco o elenco, tendo em vista que também só joga na terça-feira na Série B do Campeonato Brasileiro? Sua opinião sobre isso? Juro pra você que eu tenho dúvida. Por quê? Tenho dúvida, não sei se valeria a pena, não. Não sei se é melhor você usar esse tempo para treinar o time, usar essa semana cheia de trabalho, porque assim, quando o cara vai pro jogo, mesmo não sendo um jogo contra uma equipe tão qualificada e tudo mais, tem a preparação para a partida, né? Ele perde tempo de treinamento e tudo mais, tem que mudar a programação, então realmente eu tenho dúvida. Eu fico, de um lado, pensando que você pode dar um pouco mais de ritmo de jogo, colocar os caras que acabaram de chegar para jogar mais. O famoso jogo é jogo, treino é treino, né? E por outro lado, você tem como corrigir mais coisas usando o treinamento. Então, eu tenho muita dúvida. Provavelmente o Cuiabá tem menos dúvida porque eles estão no dia a dia lá, eles sabem o que é mais necessário para poder preparar esse time. Mas eu não consigo criticar a atitude do Cuiabá de colocar o sub-20, de não colocar o time profissional, como também não conseguiria criticar colocar o time profissional e não colocar o sub-20. E sobre o sub-20 que vai jogar hoje, eu não tenho a mínima ideia do que esperar. Porque é um time mais qualificado, uma estrutura melhor, mas é um sub-20 jogando contra um profissional. Dentro desse sub-20, provavelmente teremos o Jadson, atacante que já passa pelo futebol profissional. Também a questão do Marcelo, que atua também, jogou bastante, né? No futebol profissional bastante na Série B de 2025. E também o Gabriel Mineiro, que começou também na temporada passada, iniciou esse ano no elenco principal também, podendo aparecer nesse confronto contra o Tocantinópolis. São nomes assim que o torcedor está mais acostumado. Com experiência, né? É uma base ainda, mas com jogadores rodados aí. O Jadson, por exemplo, disputou Série A já, inclusive. Teve na reta final de 2024. A gente viu o Cuiabá jogar as 4 primeiras rodadas do Mato Grossense com um time mesclado, com metade do time de jogadores da base no Dourado. Depois foi diminuindo a quantidade, né, de jogadores da base ao longo do estadual. E não foi bem. O time da base não foi bem no estadual. A gente já viu o time da base jogar a Copa FMF várias vezes, não foi bem. Acho que na Copa Verde já aconteceu também, não teve grandes resultados. Então não dá para cobrar muita coisa de um time da base na Copa Verde. Apesar de ser uma base do Cuiabá, de um time de Série B, de um time bem estruturado, ainda não é um time profissional. Ainda faz diferença. Então, o hábito dos jogadores ainda é um pouco diferente. A competição, o nível de competitividade ainda é diferente. Então, não acho que dá para cobrar muita coisa de um time sub-20 na Copa Verde. Pode ter jogadores com um pouco mais de experiência no profissional, mas se for a maioria sub-20, não sei se tem que ter muita expectativa o torcedor. É claro, podem surpreender, podem ir bem os garotos, mas se a gente pegar o histórico do Cuiabá, jogando com o time sub-20 em competições, sejam elas quais forem, não é muito bom, não costuma ir bem o time sub-20 em competições profissionais. A gente aprendeu isso bastante quando o Cuiabá utilizou a base na Copa FMF, né? A gente tinha o mesmo discurso, a preparação é diferente, o Cuiabá tem mais estrutura, tudo isso entra em campo. Mas querendo ou não, são meninos contra homens, né? E a gente pegando o adversário de hoje falando sobre não ir bem, o Rogério jogou aqui um tempo atrás, né? Jogou no Operário e assim, ele não foi mal nem bem. Não fez grande diferença no Operário, não. Até jogou algumas partidas e tudo mais, mas não... Eu confesso que como um todo... Se o Rogério for o melhor jogador do time deles lá, eles não estão muito bem, não. O ano de 2026 como um todo eu não vou saber do Rogério. Mas ele colocou, né, podemos assim dizer, o Tocantinópolis na final do Tocantinense de novo, porque ele fez 2 gols na semifinal, eliminando o Capital lá de Tocantins. Na verdade, o Capital é o time que... União é o time que está na final do Tocantinense, eliminou o Capital
do Tocantins, ele foi decisivo na semifinal. Então, pode viver aí um bom momento. E lá não acabou o campeonato ainda? De olho nesse, não, acaba Não. dia 5. Sim. Dia 5 de abril, acaba o campeonato tocantinense. E Então- falando do outro adversário, que é do Primavera. Que é o capital do Distrito Que Federal. é jogo para Operário e Misto Esse é ficarem de difícil. olho, né? E o próprio Primavera, né? Um aperitivo de Série D de Campeonato Brasileiro. O capital disputa a Série D do Campeonato O Brasileiro. Primavera é um teste. Pelo que eu sei do capital, ele está se reforçando bem, então é um teste interessante para o Primavera. Aí eu acho que, porra, tem que ir muito com o time titular, porque o tá que tem sem de melhor. jogar e porque vai ter um teste Primavera tem. para poder avaliar como você tá E a perante Série um D está adversário. distante também, né? É. Série Então D tá tem que ir distante. com o time titular, não tem nem outro pensamento. E é para observar o nível da série que ele vai enfrentar, né? Primeira vez que o Primavera joga uma Série D de E Campeonato vai ser a Brasileiro. primeira né? vez com muitos jogadores, né? Depois da eliminação para o Atlético Goianiense, já tinham reforços, né? Após queda no Campeonato Mato Grossense. Depois da queda para o Atlético Goianiense, chegou 9 jogadores na equipe do Bastante Primavera. gente, Chegou bastante 9 gente. jogadores, é praticamente um time inteiro, né? E com o grupo mais reduzido agora na Série D, que são grupos menores, o Misto e o Operário tem que estar de olho nesse jogo, porque o Capital é um dos principais adversários de ambos, né? Durante a Série D. Então é um jogo que muita gente aqui no nosso estado, do nosso futebol, vai estar prestando atenção. Vamos torcer muito pro Primavera. Eu já falei, né? Vou torcer mais pro Primavera do que pro Cuiabá, embora eu vou torcer pros dois. Acho que o Primavera precisa desse resgate aí da confiança depois do descenso. É complicado você chegar numa Série D de Campeonato Brasileiro tendo caído, né, no Campeonato Estadual, no Campeonato Mato Grossense, com todo aquele alvo nas costas de ser o atual campeão. Então essa Copa Verde um pouco antes da Série D pode ajudar, né, a ganhar confiança. E Já ganhou um pouco na Copa do Brasil, Caiu né? quase sem perder jogo, né? É. Perdeu quantas partidas do Campeonato Primavera? Uma né? só. Ganhou uma, perdeu uma, Uma empatou vitória e 7. É o time que menos venceu, menos ganhou, É o- mais empatou. O Case Vanderlei Luxemburgo, que sempre falou que ele Se preferia você- perder do que empatar. Às vezes perder e ganhar um do que empatar dois. É melhor né? você ganhar uma e perder uma do que empatar 3. É bem... Porque você conta o número de vitórias, Sim. que faz parte do desempate, e faz 3 pontos igual. E não são 3 jogos necessários para fazer 3 pontos, né? Um jogo só você faz 3 pontos vencendo. Exatamente. Enfim, fica a lição aí pro Primavera, que vai ter com certeza uma vida complicada na Copa Verde, não vai ser moleza, assim como na Série D. Mas é bom pro Primavera se acostumar, não só em 2026, mas para voltar, né, em 2027 para a Série A do Campeonato Mato Grossense, enfim, Primavera que tem um projeto aí aparentemente bacana, tem que se acostumar com esse tipo de situação. Já falamos de Cuiabá, já falamos de Primavera, eu quero saber de você, João Neto. Tem alguma novidade no Misto Esporte Clube? Faz um tempinho que a gente não fala de novidades do Misto aqui, desde o anúncio oficial do Gênison. Existe mais alguma coisa, alguma movimentação a mais no Tigre? Porque o torcedor quer saber. O Davi tá sabendo mais que eu. Está Tô. sabendo mais que Tá. você? Mais que você. Sim. O homem das quentinhas do misto. Não tô. Se você é o homem das Não quentinhas tô do misto, sabe menos que o Davi, o Davi é não o tô quê? conseguindo nem uma friinha do misto. Nem aquela marmita Tá gelada. Ele não Os tá caras conseguindo a estão friinha do fechados. misto. Nem, tá? nem a marmita Você gelada. tem a quente? Nem a Alguma marmita coisa? gelada. Não tem nada do Você misto? não tem nem um PFzinho aí, nada? Não Nada tenho, do Misto cara, Esporte não tem. Clube? Não, o Misto continua trabalhando, né? Continua tentando mais alguma coisa no mercado, mais algum jogador. Essa janela de transferências que difícil. fecha depois de amanhã, no dia 27, vale pro misto também, né? Não faço a mínima ideia. Porque tem essa Vale. questão. Que é no futebol eu acho brasileiro. que a janela é pra Série A e B, hein? É, eu também acho que é pra Série A e B. Não faz Então. sentido você não conseguir contratar pra Série D, sendo que a CBF nem teve a capacidade de soltar a tabela da Série D até agora. Tem essa questão, né? São 29 Tá de brincadeira também, estádios tá de brincadeira sem o aval, também né? Pra a começar, CBF, e a né, competição cara? está marcada para começar no dia 4. Aí os times não sabem o que fazer, cobra planejamento dos clubes, mas os clubes não sabem que dia que eles têm jogo, como que vai ser, Então se dá- é dentro ou se é fora, como que planeja desse jeito. Vamos utilizar o misto, o Operário, o Luverdense como exemplo. Eles não sabem com quem vão estrear, não Bem sabem onde. o caminho, né? É. O planejamento a hoje, por exemplo, a gente vai muito de Goiás e Distrito Federal. Hoje a gente vai se preparar para ir para Goiás. Sabe? Na semana que vem para o Distrito Federal e tem jogo aqui, não tem esse E planejamento assim, porque não tem tabela. Quanto mais humilde você é, mais problemas de logística você tem. A CBF vai certeza. jogar no colo dos clubes, beleza, tá aqui, agora resolve aí o BO. A gente cobra tanto dos clubes planejamento e quem organiza o campeonato não tá planejando nada. Porque, pô, é um absurdo você tá na cabeça do campeonato, na porta do campeonato, sem saber tabela, sem saber quando você joga, quando você folga. É muito difícil trabalhar assim. A CBF tá errando e errando muito nesse planejamento da Série D. Tá realmente uma bagunça a questão da CBF e já era ciência da CBF os times que disputariam a Série D do Sim. Campeonato Brasileiro há algum tempo, né? Desde Faz o final da tempo, temporada faz passada. tempo, é.
Desde a final da temporada passada. Ah, mas aí teve acréscimo de clubes e tudo mais, pode ter dificultado por causa disso. Mas não, no final do ano passado já sabia, né? Estamos no mês de março, chegando em abril e até agora nada. Deu tempo de se preparar, pô. Dá 4 meses para regularizar os estádios que, em tese, estão faltando. E essa desculpa aí dos estados também é meio pra conversinha pra boi dormir, né? Porque ela é boa para impor as coisas também. Quando o misto queria ir pensar se jogava na Arena ou jogava no Dutra contra o Flamengo na estreia da Série A1, a CBF veio meio que com o pé no peito, ó, decide esse negócio logo aí. Porque tinha o Vinde Verde na Arena, então o misto estava em dúvida e teve que decidir rápido. Pô. E eu acho muito simples. Não tem laudo, joga sem torcida. Define assim, exatamente. A tabela é essa aqui. Se o seu estádio não tem laudo, joga sem torcida. Se você resolver... Até o dia 1º de março. Se você resolver até lá, beleza, tá liberado a torcida. Se não resolver, é sem torcida. A grande maioria dos laudos é para presença de público. Bombeiro e vigilância sanitária. Poucos, não tem muito laudo para... Acho que não tem nenhum laudo que impeça uma partida de acontecer. De uma partida de ser operada sem público dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Não tenho conhecimento de algum laudo que impediria isso. A questão é essa, o laudo é para ter torcedor, para ver se o estádio tem condições de receber torcida, se o estádio é seguro, de evacuação, infraestrutura, esse tipo de coisa. Não tem laudo, faz sem torcida. Pô. Só pra gente deixar azar claro... o seu. Azar o seu. Todo mundo estava sabendo. Já tem a lambuja de você estar disputando a Série D que você não conseguiu a vaga, né? O Primavera, por exemplo, fez uma reforma em janeiro, no Cerradão. Já tem laudo do Cerradão. Já tem laudo. Não é algo. Então, só pra gente registrar os times de Mato Grosso com laudos certos, né? Todos ok? Inclusive o misto. O Operário eu não sei. Não sei se o Dito tá com os laudos todos certos. Dutra, Lutero, Passo das Emas e Cerradão. O Dutra certamente tá. O Cerradão tá com os laudos. O Passo das Emas eu acredito que esteja também. O Lutero Dutra deve estar. O Dutra, o laudo da Vigilância Sanitária para 2026 está ok, e o do Corpo de Bombeiros está válido até junho, então não tem problema algum. Sim. Tem que renovar a partir de junho. O do Dutra está em processo de renovação. Sim. Os laudos do Dutra e do Cerradão é confirmado que está tudo certo. Eu imagino que de Luverdense e União também estejam certos, não tenho essa informação com certeza. Mas são estados acostumados a receber e do Dito é facinho, partidas. Né? É o estádio da prefeitura, a prefeitura dá uma ligadinha na vigilância sanitária, vai logo lá, resolve esse negócio. O do Dito não é tão difícil, mas eu não sei como é que tá. Resolve esse negócio aí, vamos lá. É porque tem questão de iluminação também, que tem que estar tudo certinho, então eu não sei como é que tá o Dito. A gente vai saber ou não, porque nem a CBF sabe, como vai ficar a situação dos estádios, quando vai começar a Série D do Campeonato Brasileiro, o trajeto dos times na Série D do Campeonato Brasileiro, que também é importante para você se preparar. E a gente vai se preparando para falar de seleção brasileira, passamos detalhes do futebol de Mato Grosso, Cuiabá em campo, Primavera em campo, novidades do misto, a questão da Série D do Campeonato Brasileiro para misto, Operário, Luverdense, União. E veio uma coisa na cabeça aqui, sabe o que eu acho que a CBF vai acabar fazendo? Vai acabar estragando os clássicos da Série D. Como vai ficar muito na porta, ela vai acabar colocando os clássicos todos na primeira rodada por conta da logística. Para dar para o time os jogos de casa, assim, para o time não precisar viajar. Provavelmente. O interessante era você jogar por misto e Operário, por exemplo, que está mais dentro do nosso cenário, que lá na terceira rodada, quarta rodada. Afunilando mais a coisa, né? Eles vão colocar tudo na primeira rodada para evitar a viagem e evitar a reclamação de planejamento e parecer que está tudo bem. Depois vão começar a viajar. De fato, bem mencionado, né? Acredito que isso possa ser uma possibilidade também para a CBF, que se prepara, né, CBF Seleção Brasileira, para enfrentar a França e a Croácia nos amistosos aí que antecedem a Copa do Mundo de 2026. Isso vai ser palco para o nosso programa daqui a pouquinho, porque o Ancelotti, inclusive, deu alguns nomes aí que começarão como titulares contra a França e a gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho, porque o intervalo é rápido, não sai daí. Estamos de volta, Pantanal nos Esportes no ar novamente, falei, né? Intervalo rapidinho, já estamos aqui para continuar falando de futebol, desta vez seleção brasileira. E eu quero a sua participação, viu? Eu quero a sua mensagem, precisamos, na verdade. 659-9694-3737. Mande a sua opinião sobre a seleção brasileira aí, porque eu sei que você gosta de falar de seleção brasileira. Deve estar bravo, deve estar receoso, não está tão confiante, mas de falar de seleção brasileira eu sei que você gosta de falar. 659-9694-3737.
Davi Navarro, ontem tivemos o segundo dia de preparação para esses amistosos, principalmente para enfrentar a França, né, que é o primeiro adversário, o jogo amanhã às 4 da tarde. E o Brasil com alguns problemas, viu? O Ancelotti, no segundo dia de treinos, ainda não teve o elenco todo à disposição. Não teve o Douglas Santos e o Luiz Henrique, né, jogadores do Zenit da Rússia que ficaram presos na Rússia, não conseguiram, presos assim de não conseguir embarcar. Não. Tá acontecendo alguma coisa na região lá? Não foram presos. Não conseguiram embarcar. Mas naquela região está acontecendo alguma coisa que atrapalha? Logística, alguma coisa assim? Talvez uma guerra, não sei se é o suficiente, né? Mas isso não é motivo cara, pra rir, não, é muita coragem desses caras. O que eles querem fazer na Rússia? Não é pra os caras ficam eles ficam indo trabalhar no meio da guerra lá. Não, o Douglas Santos lá faz tempo. Tem um doido que Luiz Henrique não precisava, né? Tem um doido que resolveu invadir o país vizinho. Os caras vão querer morar lá. É difícil mesmo. O Luiz Henrique não precisava. Enfim, teve esse mas problema. Tá Tô com medo de ir pra Barcelona. Imagina ir morar na Rússia. Deve estar ganhando a grana, né? Mas Barcelona tá em guerra? Mas eu tô com medo que é perto. Tá em choque. Tá perto tá ali do lado. Eu tô com medo de ir pra Barcelona. Talvez eu vá, talvez não. Pra Madrid, ver o maior time do mundo. Claro, Eu vou pra Rússia, irmão. o combustível tá aumentando aqui em Cuiabá, mano. Por causa da guerra. Aí acontece um trem lá, euro tá 6 e pouco, eu não consigo voltar pro Brasil. Se preparando pra ir pra Eu Barcelona. eu não consigo ficar 5 dias a mais lá. Se preparando pra ir pra Barcelona, aeroporto não fechado. tenho grana pra ir em Manfrinópolis, lá no Paraná. É Olha que brincadeira. conversinha É fiada. brincadeira. Vai casar, mano. Bora falar de O seleção cara tá brasileira. se preparando, não vou falar. Não... Pra morar na praia. Que isso? Aí comprou um apartamento frente bar. Aí quer Aí falar já um coisa que você tá negócio inventando, desse, é coisa cara. que você tá inventando. Brincadeira. Não é isso. Ainda não, né? Ainda não tá Não é fechado. frente, é do lado, né? Não tá fechado ainda, Não o teve o apartamento time frente todo bar. à disposição ainda, jogo contra a França batendo na porta. Provavelmente teremos uma zaga praticamente reserva, a gente vai escutar o Carlo Ancelotti daqui a pouquinho. Mas no meio desse cenário, eu, na minha visão, tenho que esse amistoso contra a França está começando a preocupar, viu? O Brasil vai ter muitos problemas para enfrentar essa França. Eu não estou falando de desempenho, de teste de jogadores, mas eu estou falando da possível sapatada que o Brasil pode levar. Você concorda ou você acha que não é possível acontecer isso? Sapatado eu acho muito, pô. Cara, eu não sei não, viu? Sapatado eu acho demais. O Brasil deve jogar na zaga com Léo Pereira. Wesley, Léo Pereira, Alguém e Douglas. Então, ele disse que é a zaga que eu quero saber. Léo Pereira e mais quem? Quem você tá querendo Já jogar querem no escutar lugar o do Carlo Marquinhos? Ancelotti então? Não, mas antes disso, relembra os convocados da zaga. Léo, Danilo. Léo Pereira, Danilo, tem o Wesley, Douglas Santos, o, Não, ele não é zagueiro, o né? Bremer, Ibanhas e o Gabriel Magalhães que ficou de fora e não foi, não foi descartado. Aqui, ó. Na minha lembrança, Mas o você quer Bremer- zagueiro? Zagueiro é o Marquinhos, Bremer, Danilo, Bremer. Douglas Santos, Ibanez, Léo Não, Pereira e Marquinhos. Você criticou o cara, mas meteu o lateral esquerdo você falou no meio. Douglas Santos igual. Ah, desculpa, é que o Douglas Santos tava no meio. Maluco da cabeça. Eu não esqueci de pular. Eu acho que será o Bremer. Pela minha lembrança, embora eu tenha poucas lembranças de Bremer e de Ibanez, o Ibanez joga mais pela direita. Então eu acho que ele vai jogar com o Bremer pela esquerda e com o Léo Pereira pela direita. É achismo. Não O Léo sei. Pereira não joga na parte esquerda do Cara, Flamengo. assim, eu acho O Léo que, Pereira faz bem as duas, cara. Não, ele É joga o nas diferencial duas, mas dele, ele né? honestamente, eu acho que Mas tanto ele, faz. mas ele coloca o Léo Pereira como não substituto do Marquinhos, né? Ele já coloca o Léo Pereira e fala, não Não sei tem ainda. chance do Danilo jogar por causa disso? Eu não colocaria, cara, porque eu acho que é hora de testar mesmo. É hora Pô, de gente, testar. mas assim, com todo respeito aos zagueiros, faz tanta diferença você colocar o cara na direita ou na esquerda? Antigamente não. Nesse nível de futebol? Antigamente não, hoje em dia faz. Hoje em dia é um detalhe que o pessoal se preocupa muito. A questão, porque o zagueiro não é só tudo defensivo, bem. é a questão do passe, sair jogando Mas é que também, a trabalhar gente com pressão. não estamos falando de uma situação normal, em que você pode pôr o cara onde ele joga melhor, para passar melhor e tal. Estamos falando de uma situação atípica que tá todo mundo Mas machucado. eu vou falar pra você, ó, se fosse Não pode fazer um jogo assim? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, ele não teria essa preocupação do zagueiro que sabe jogar mais pela esquerda do que sabe jogar mais pela direita. Acho que são zagueiros assim que são tão nível top mundial que eles falam, ó, a gente resolve aqui, fica Léo trenques. Pereira é canhoto? Ele não é canhoto. Não, ele é Ele é destro. destro, não é? Ele é destro, mas ele sabe jogar nas duas, né? E Então. pelo que eu vi, ele já tá definido na direita, né? É, por isso que eu acho que o... Eu acho que vai ser o Que Bremer. ele tá definido, inclusive. Eu acho que vai ser o Bremer. É, qualquer um dos que for, acho que tá bom, cara. O Bremer ou o Ibanez, eu acho que... Só não dá pra pode ser o ir bem. Danilo, né? É, o Danilo acho que Em não. questão não de faz sentido. preferência, prefiro o Bremer. O Ibanez, no que mostrou pouco tempo de Europa, foi bem, escolheu ir para a Arábia Saudita, tá bem lá, mas a gente tem que colocar o contexto, né, da Arábia Saudita.
E o Bremer, a questão é lesão, né? Ele poderia muito bem ser Acho que os titular dois, da seleção brasileira, os mas dois ele quando se lesiona estiveram muito. na seleção foram tão bem quanto, na minha E opinião. o Bremer grande é problema muito pra bom mim jogador. de Bremer e Banhas é que O eu Bremer falei surgiu que na onde? No eles Atlético são Mineiro? eternos testados. Toda hora eles estão sendo testados e É que nunca toda ficam, hora né? tem um recomeço. Né? O Bremer toda hora tá recomeçando, não só na seleção brasileira, mas na Juventus também. Não, mas é que também teve uns 4 treinadores diferentes aí nos últimos 3 anos, né? Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e Ancelotti. Então, tá sempre recomeçando o ciclo. sacanagem. Pô, ele treinou 2, 3 E jogos aquela na seleção, convocação não do foi? Ramon com Ele fez Rony uma e Yuri convocação, Alberto. pô. Então, Lembra cara disso, tava. Jonathan? Não tem o que fazer. Não Teve lembra isso de do Rony na Alexandre. seleção brasileira? Não. Yuri Alberto. Não lembra? Foi uma das primeiras, se não a Contra o primeira Marrocos. convocação Não lembro. do Ramon Menezes. Não lembro, de verdade. Que graças a Deus. Bom pra você. Que você não Ele lembra. apagou da mente dele. Bom pra você. Foi uma defesa do Mas corpo voltando, dele. cara, eu não acho que Eu tô tem que meio- se eu tô preocupar meio com a triste com o negócio de treinador de sapatada, base não. hoje. Não é A seleção possível que brasileira. você vai fazer drama por causa de treinador de base. Tô triste, cara. Não, São Paulo é muito Deixa maior pra que lá, um treinador sub-20, Ah, viu, tudo Jonathan? bem, mas o São Paulo hoje, o que ele tem de bom, ou ele Pela dá de madrugada. graça, Não. ou ele dá de graça ou ele vende barato. Eu vou deixar você falar só isso com todo respeito, porque não dá pra falar de treinador de sub-20, com todo respeito a todos os treinadores de sub-20 do mundo. Não dá pra falar de Dá, treinador sub-20. dá. Treinador de sub-20 virar notícia e virar lamento é uma brincadeira Dá. sem limites, viu? Isso aí mostra a bagunça de um clube de futebol. Então, tá tão bagunçado que a saída de um treinador isso que eu tô sub-20 falando. é Não, mas manchete. assim, se não fosse uma bagunça, ele não sairia. Esse é o grande problema, Foco, entendeu? João. Mas a gente vai falar depois dos Falando problemas da da seleção São Paulo. brasileira. A gente vai falar em off, É que é porque no praticamente programa uma não seleção fala isso. brasileira, né? Que teve muito problema com o Pô, técnico. eu tô quase levantando e indo embora aqui. Que cara. isso? Tá Eu duvido difícil. que você faça. Tá difícil? Não, foi que eu tô quase. Né? Cheguei nesse ponto Eu ainda. não, tá lá, a portinha tá aberta. O Alan Barcelos fez isso. Tá Olha lá, a difícil, portinha eu tô tá quase aberta aí, lá, tá lá. O mano. Alan Barcelos fez isso. Pô, Isso tô aqui, isso falando aqui tá da uma seleção baderna. brasileira, o cara pra falar do treinador sub-20 do São Paulo. Ele que parou, só falei que Você tava triste. falou, Eu falei que tava você, triste. senhor Eu falei, João. estou triste. Não, mas aí não tem como ficar triste com o Eu não negócio posso abrir meu coração. Não Quem quis pode, entrar no não assunto pode, foi não ele. Eu pode. só abri meu coração. Tô triste. dele. Teve Não muito importa, problema situação com o não importa. técnico. E na o Alan seleção. Barcelos fez isso. Ele viu que tava uma bagunça, ele pegou e vazou. Eu tô quase Foi fazendo embora. isso aí. A porta tá aberta lá. Pelo amor de Deus. Ai, eu acho outro sub-20. Vai aí. continuar falando do Ancelotti? Posso da falar? bagunça, Posso falar que eu acho que não vai ou ser uma você vai sapatada? embora? Posso falar Você que já eu acho falou que não vai ser uma sapatada? sapatada. É, só que eu nunca consigo terminar o pensamento. É porque esse você cara não aqui, deixa, ele fica cara. interrompendo. Ele Você fica que interrompendo, falou do cara. treinador Eu só falei que eu sub-20, tava cara. triste. Quem falou foi você. Mas não tem que falar, vai. Se em um mês de programa eu terminei 3 raciocínios, foi muito. É culpa Você do não deixa eu âncora, é falar, culpa do cara. âncora. O âncora é ruim, Pelo cara. amor de Deus, cara velho. tá O âncora é desabafando. fraco. Não, agora que ele foi abrir o coração dele, vai abrir o meu. O âncora é fraco, a culpa é dele. E o de Deus. não sei o que, o co-comentarista Não, também pô, é tem que ser fraquíssimo. parceiro também, cara. Tem que ser Poxa parceiro. vida, agora a culpa é sua, não joga pra cima de mim Vou não. trocar todo mundo aqui. Dorleu. Pelo amor de Deus, inclusive você. Patrão, parabéns aí pelo seu aniversário. Pode ontem. colocar, Vamos fala um trocar- comentarista vamos que trocar você todo gosta aí, mundo aqui. a mesma comparação pode colocar o Pepe e Guardiola que não vai adiantar. Qualquer comentarista aqui do seu lado não vai adiantar com você falando de sub-20 de São Paulo. Eu não falei. Você- Aí, ó, tá vendo? Ele continua Você falando do falou, cara. Eu só cara. falei Fala, que tava Davi. triste. Fala, Davi. Eu só não falei que acho tava triste. que vai ser uma sapatada. Acho que o Léo Pereira, não levaria o Léo Pereira pra seleção. Mas ele é bom E vai zagueiro. ser titular, olha só. Não tem como discutir isso. E o Léo Pereira esteve na defesa que parou, que fez um bom jogo contra o PSG no Intercontinental no passado, pelo Flamengo. Então, ele teve essa experiência, e na experiência que ele teve, na amostragem que a gente viu dele jogando contra os times europeus, eu não consigo dizer que ele foi mal. Também no Mundial de Clubes, não consigo dizer que ele foi O Léo Pereira que tava ele foi naqueles mal. jogos do Hendrick ou não? Não, primeira vez dele Do convocado. Hendrick? Não, ele foi convocado antes, pô. Ele foi convocado a primeira vez Foi pelo Fabrício Ancelotti Bruno. agora. É, se eu não me engano, é a primeira vez Eu dele. acho que é a primeira vez É a dele primeira na vez seleção dele na também. seleção Eu brasileira. acho que não, mas vamos dar uma olhada. Eu acho que não. Seleção brasileira. É a Eu primeira tô sem vez dele na Star seleção tá Tanto que ele brasileira. chega lá todo bonitinho pro jantar, todo mundo uniformizado, só o Léo Pereira. Não, pô, teve no- até na uma beca. piadinha. piadinha lá por conta dos relacionamentos dele e do Militão, que eles foram convocados na mesma convocação, só que Não, eles não esse foram. um na lesionou. mesma. A Não. piadinha é que eles deveriam. Talvez É ele que tenha ele sido tava no convocado e melhor não momento foi. e não foi. É, pode ser isso, mas eu lembro que ele tinha sido convocado. É, mas eu não me lembro dele ter ido. Fecha no Davi aqui enquanto o Man foi procurando. Ele é bom. O Davi que é o VAR da procura? Ele é bom zagueiro, cara. Então, não vou dizer que é porque ele tá lá que vai ser uma sapatada. É claro, pode ser que amanhã no jogo ele erre, como o Fabrício Bruno errou contra o Japão. E aí eu passe vergonha aqui? Pode ser. Não, mas não vai Mas passar. não é Assim o- como quem não é o gosta do normal. Fabrício Bruno não passou vergonha. O Fabrício Bruno é bom Sim. zagueiro, pô. Não é o comum, não é o que a Mas gente se espera. for massacrar qualquer zagueiro por um erro também. E o Bremer acabou também é o muito futebol, bom né? zagueiro, cara. Então eu acho que a seleção tem condições de segurar o ataque da França
a gente fala segurar porque é um baita ataque. Então, a sua opinião é Bremer e Léo? Assim como o ataque da seleção brasileira. Eu acho que vai ser o Bremer também. Eu vejo o Bremer à frente do Ibanez. Acho que na seleção os dois tiveram um nível parecido quando foram, mas o Bremer foi mais utilizado. Eu acho que até a carreira do Bremer é um pouco mais forte, né? A carreira do Bremer parece um pouco mais sólida também, que a do Ibanez. Tanto que assim, quando o Bremer é convocado a primeira vez, a gente tem alguma familiaridade com o Bremer. Era de Juve quando ele foi convocado a primeira vez? Eu acho que ele já estava na Juve. Eu acho que era Juve, né? Pô, então, ele tem muita carreira de futebol italiano. O cara que joga em defesa italiana é porque é bom, bicho. E ele tem muito tempo de futebol italiano, né? Jogou em outros times antes da Juventus. O Ibanez, primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando ele foi convocado pela primeira vez. O Ibanez jogava onde quando ele foi convocado? Era na Espanha? Não, ele jogava na Itália também, não? No futebol inglês, eu não vou lembrar o time. Mas pra gente eu falei Espanha, Davi, Itália, você Inglaterra. Mas pra gente não tá tudo pertinho, tudo lá. É que é tudo igual ali, cara. A gente tá dando munição pra ele trocar mesmo. Eu não lembro de ele jogava. Pra gente não ficar... O telespectador ficou tranquilo agora. O Davi vai pesquisar também. Pra mim é na Espanha, pro Davi é na Itália. O Bremer joga na Inglaterra. O Bremer é italiano. Não é aquele italiano, ele joga na Itália. O cara deve estar pensando, como que esses três estão na televisão, meu Deus do céu. Vamos tirar a gente um pouquinho da televisão, então, e colocar o Carlo Ancelotti, porque a gente tá falando aqui do time que ele passou, ou pelo menos do sistema defensivo que ele passou. Então, pra gente não fazer papel de louco, eu tá falando aqui coisa com coisa, o Carlo Ancelotti vai falar pra você, porque ele deu coletiva hoje de manhã lá nos Estados Unidos, confirmando a linha defensiva. Pelo menos, tem uma dúvida ali, mais 3 jogadores já confirmados. Fala aí, Carlo. Praticamente você quer saber quem vai jogar amanhã. Mais ou menos. Tenho uma dúvida, quero ser honesto, tenho uma dúvida atrás, que é um zagueiro, Braulio Pereira vai jogar, Douglas Santos vai jogar e também Wesley. Você conversa na hora da matéria, cara, vazou. Nós estávamos conversando. Esse programa virou uma várzea. Porque o Ibanez jogava na Roma. Jogar no futebol italiano antes de ir para a Arábia Saudita. Qual que é a carreira dele na Europa? Na Europa, ele jogou na Atalanta e na Roma. Carlo Ancelotti confirmou aí os 3 jogadores que estamos falando aqui, né? Wesley, Douglas Santos nas laterais e o Léo Pereira como zagueiro, você acabou de ouvir. E a questão da dúvida, né, que ele tem. Já falamos aqui, colocamos o Bremer como favorito, não descartando também o Ibanez e o Danilo surgindo ali como a terceira força para assumir essa vaga contra a França. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, é a gente já ter a ciência que nós ontem imaginávamos e agora ele confirma que a defesa dele é os que estão machucados e os que estão sendo testados. Sim. Que não vai ter surpresa. Na própria coletiva ele fala que tá fechada, é essa galera que ele convocou mesmo, os desfalcados, né, os lesionados e a galera que está disponível. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a zaga para a Copa do Mundo. A segunda coisa, que é quase impossível de se pedir, até porque a gente vive uma Neymar mania, etc, etc, é que se analise o Brasil e França como deve ser analisado. O Brasil vai com uma defesa muito enfraquecida para enfrentar a França. Uma coisa é você ter... reserva, né? A defesa que eu falo, a zaga é reserva. Não, e assim, não é só questão de ser reserva, cara. Quando você tira Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão, hoje tem muito aquele negócio de falar assim, nós não temos mais hoje os jogadores que metem medo no adversário. A gente fala de Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão, a gente fala de 3 zagueiros que são tops do futebol mundial. Muito tops. O nosso treinador, que é um cara multicampeão, inclusive já chegou a falar que o Militão, para ele, era o melhor defensor do mundo. Já foi. Então, a gente tem caras de um nível Gabriel altíssimo. Magalhães disputa, para mim com hoje, outro da França, que é o Saliba. Para mim, hoje, o Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro brasileiro disparado. Tá jogando no time que tá voando, que é o Arsenal. Então, se a gente conseguir ter uma cabeça que, perder para a França com a defesa desmontada como está, é ok, é normal, não quer dizer que o Neymar precisa voltar amanhã. Sinceramente, eu acho a derrota até esperada, viu? Cara, é um jogo igual. E é uma defesa... Mas como eu disse, a minha preocupação é o tamanho dessa derrota. Com essa defesa aí, eu não tenho minhas dúvidas. Não vai ser grande não, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Mas é uma defesa que também é diferente do que o Ancelotti pensa. É a ideia que eu tenho. Porque o Ancelotti fala numa entrevista para o Galvão que ele não tem problema em colocar um zagueiro a mais na lateral, e é o que a gente deve ver ele fazendo com o Militão, porque precisa de um equilíbrio. O Wesley é um lateral que é muito mais ofensivo. Que é praticamente só ofensivo, né? Exatamente. Na Roma ele tem jogado como ala esquerda em alguns jogos. Quase ponta. Então, ele é um cara muito mais ofensivo. Pode pesar um pouquinho isso na defesa. O Douglas Santos já é um lateral um pouco mais equilibrado. O Kaique também é mais defensivo. Mas a questão aí é que o Ancelotti vai jogar com 4 atacantes.
Ele deixou isso claro na coletiva também, que ele falou na entende que o coletiva. melhor esquema para a seleção brasileira E eu é com gostei 4 atacantes, gostei como muito ele vem dessa fazendo. resposta dele. Primeira coisa, falando sobre o Wesley, se o cara não conseguiu ser lateral na Itália, é porque ele realmente não é bom para marcar. Isso aí esquece. O Daniel Alves, para mim, que foi ponta a vida inteira, o único momento que ele foi lateral na carreira dele foi na Juve. O Daniel Alves, se você quer ver imagens do Daniel sendo lateral direito, defendendo na hora correta, atacando na hora correta, foi quando ele trabalhou na Juventus. Se o Wesley virou ponta esquerda jogando no ataque na Itália, é porque o italiano já viu que o negócio dele é atacar. Então essa é uma das coisas. Eu acho que o Wesley é uma ótima opção para um segundo tempo complicado, que você quer colocar um lateral que chega na linha de fundo, que é insinuante, eu acho que isso é ótimo para ele. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, a gente está aqui destacando bastante os desfalques da defesa. Você não tem um pilar do seu meio campo defensivo, que é o Bruno Guimarães, que é um cara que ataca e que defende muito. Então também vai pesar muito isso, entendeu? Eu sei que o torcedor vai ter muita dificuldade para analisar isso se a França vencer, mas tem que ser analisado, tem que ser colocado em jogo isso. Realmente é uma dificuldade. Então a gente está falando justamente de um time com 4 atacantes, que, óbvio, marcam, participam do setor defensivo, participam da fase defensiva. O Vinícius Júnior é um cara que é disposto a marcar, o Rafinha também é um cara disposto a marcar. Acho O próprio João Pedro volta muito, né? Todos que estão no ataque hoje são dispostos a marcar, mas é diferente. É muito mais fácil jogar com 4 atacantes quando você tem na sua zaga os melhores do mundo. Não é o caso hoje. Então os atacantes vão ajudar a marcar? Vão, mas eles não são zagueiros. Não são zagueiros. Marcar não é o lance deles. Eles vão ajudar. Exatamente, eles vão ajudar dentro do que é possível, dentro do que eles conseguem fazer. Mas não é a especialidade deles. Então isso certamente pesa bastante no jogo contra a França. Da França, João Neto? Bons, muito bons. Mbappé, embora o Real Madrid tenha tratado o joelho errado do Mbappé, né? Que história louca. Eu queria entender esse trem aí, cara. Consegui entender, não. Então, você que é de dentro do futebol, do Real Madrid. O jogador não chega e fala, estou sentindo dor nesse. Você que tem as quentinhas do Real Madrid. Você que tem as quentinhas do Real Madrid. O jogador não fala, feliz. Ele não aponta assim, ó, estou sentindo dor nesse. Cara, como que já é? Que você como falou, que é raro? Já que você falou sobre o misto aí, as quentinhas do misto, eu vou falar uma coisa que eu soube de dentro do misto, das lesões do Joasi. O que fez o Joasi sair no meio de uma partida e que foi a lesão mais grave nele foi uma no posterior da coxa. Quando ele foi examinar, ele tinha lesão no posterior da coxa. Eu vou falar aqui qualquer coisa só para exemplificar, tá? Ele tinha lesão no posterior da coxa e ele tinha uma lesão na frente da panturrilha. Só que essa lesão não estava o incomodando. Só que ele já estava com isso machucado. Estava o trauma lá. Quando o misto fez o exame, o misto falou, ó, além dessa que você sentiu agora, você está com uma outra aqui. Essa aqui preocupa mais, só que essa aqui também vai te limitar. Vamos tratar as duas. Essa aqui, que era mais grave, resolveu rapidão. A da posterior. Essa aqui, que era tranquilinha, que fez ele perder a reta final do campeonato estadual. Porque ele jogou o tempo com ela já machucada. Exatamente, sem ele sentir. O que eu acho que pode ter acontecido? O Real Madrid fez o exame, o Joasi do Real Madrid tinha a posterior e a outra lá. E o Real Madrid só percebeu essa, eu acho que pode ter sido isso, entendeu? Pode ter acontecido mesmo. Foi a perna errada. Que não deixa de ser uma várzea, viu, Real Madrid? Porque erraram o joelho, né? Tá que foi na mesma perna. Tá difícil eu torcer, Foi a perna errada, Ele chegou com o joelho direito machucado, examinar a esquerda, não, mas tá tudo bem. Com eu vou abandonar o futebol, porque assim, eu torço pro Operário, o Operário vira time barriga de aluguel lá de Minas. Aí eu torço pro São Paulo faz... Todo dia tem uma notícia ruim de São Paulo. Técnico sub-20. Todo dia tem uma notícia ruim de São Paulo. Aí eu torço pro Real Madrid, o Real Madrid trata o joelho errado do principal jogador do mundo. Então o Mbappé no Real Madrid nunca tem uma várzea, pô. Tinha que ter uma Aí o Mbappé fica pé da sente vida a perna e vai tratar na França. O Mbappé é levado pelo açougue. Não, e todo mundo bravo com ele. Como que ele faz isso? Como que ele fala pro Real Madrid, não vou tratar aqui, vou pra França? O cara tá tratando o joelho errado, irmão. Pelo amor de Deus. Vai continuar falando de seleção brasileira, a gente falou um pouco mais do sistema defensivo. Vamos tentar imaginar mais esse ataque. O Ancelotti já cravou tem muita coisa legal pra gente tirar da coletiva de hoje. 4 jogadores ali no sistema ofensivo do Brasil, é pauta para o nosso programa daqui a pouquinho, porque o intervalo é rápido, então não saia daí.
Voltamos com o Pantanal nos esportes. Eu acabei de saber que eu e Davi iremos para a final da UEFA Champions League. Muito feliz, cara, muito feliz. Bancado pelo João Neto. Tá doido, cara? O João Neto acabou de prometer. Ele vai ter a intervalo. oportunidade de assistir a final da UEFA Champions League, mas não será a mesma coisa sem a gente. Exatamente. Por isso que ele vai levar, né? Você vai ficar muito triste vendo a final da Champions sem a Cara, gente, né? absolutamente nada do que você falou agora é verdade. É justamente pra brincar, Você mudou cara. tudo o que eu falei. Ele não quer brincar, ele não quer se divertir. Ele não sabe, cara. Inclusive, É. muito obrigado à minha namorada, a doutora Natália, que me proporcionou poder ir assistir a final da Champions. Bacana Se o demais. sorteio deixar, né? Porque eu tô tentando comprar ingresso. Não, com certeza vai realizar o sonho de criança do João Façam Neto. uma corrente de oração para eu conseguir comprar o ingresso para a final da Champions. Do Manfred e do Davi também. Boa tarde, bancada do Pantanal nos esportes. Os melhores do rádio e da TV. Rapaz, que moral, hein? Os melhores Valeu, do rádio cara, valeu. e da TV. Vocês são bons, cara. Manfra, João Neto, Davi. Eu tinha pulado o Davi sem querer. Não, foi não, mal. de Davi, boa, Manfra, tranquilo. João Neto. João Neto, na sua opinião, essas Copas regionais, Copa Centro-Oeste, Sul e outras, né? Que tem a Copa Norte, Copa... tudo aí. É benéfico com esse calendário apertado, com Copa do Mundo, 1000 competições ao mesmo tempo? A Copa do Mundo não vai interferir tanto na vida de quem disputa a Copa Centro-Oeste, Copa Sim. Verde, Copa Norte, Copa Sul, Copa Sudeste. Mas o que você acha de ter mais jogos no calendário desses times aí, João Neto, rapidão? Para o Homero Machado. Cara, eu acho que ter jogo para time que não tem um calendário tão grande é muito legal. Eu acho que a questão das Copas, que antigamente eram muito fortes, elas dependem muito do tipo de abordagem dos clubes e também das federações na hora de ser formatado. Se você chegar para os times do Nordeste, mesmo os que têm calendário mais cheio, e perguntar o que eles acham da Copa do Nordeste, eles são apaixonados na Copa do Nordeste. Sim. É um campeonato que leva dinheiro para o clube, que movimenta o torcedor, que movimenta a rivalidade regional, que também é importantíssima, que enche estádio. Vou Então o levantar a time do mãozinha. Nordeste gosta. Porque tem quentinha no Cuiabá, viu? Recebendo agora, o Cuiabá acertou a contratação do zagueiro João Basso, ex-Santos. Ele estava no Santos Futebol Clube, muito amigo do Neymar, Será que pode inclusive. pintar o Ney aqui? A gente falou. Peraí, cara. Rescindiu com o Santos, a gente tem que falar a verdade aqui, não estava bem no Santos de fato, nem sequer jogava. Mas é bom direito. zagueiro, cara. Tem bom futuro. Ele caiu com o Santos em 2023, disputou a Série B de 2024, puxando isso aqui de memória, né? Quem tiver mais detalhes da carreira dele pode ficar à vontade. Não jogou muito em 2026, mas agora acerta com o Cuiabá, informação inicialmente do Vene Casagrande, que é um senhor jornalista. Acerta então, bastante, né? se o Vene Casagrande falou, a chance é praticamente de 90% de ser verdade. Então, o Cuiabá fechou a contratação do zagueiro João Basso, vai chegar, claro, livre no mercado, sem custos e tudo mais. Assim, visando a contratação em si, por mais que ele não Interessante. tenha se saído bem no Santos, uma contratação interessante, né? Eu acho bem O interessante. Cuiabá precisava de mais um zagueiro. Sim, é justamente uma posição Tem que 3 precisava, zagueiros viu? certos, o Gabriel, o Vitor e o Imperiur que só volta em maio, mas é um zagueiro certo para a temporada. E aí tem o Luiz Soares, que está jogando, o Luiz Soares que sobe da base do Cuiabá, mas está preenchendo uma lacuna. O Luiz Soares, eu não sei como ele é visto dentro do clube, se ele é visto como o zagueiro ideal. Não foi mal, até hoje não foi mal pelo Cuiabá, mas também não teve nenhuma grande atuação, nada muito vistoso. Então é interessante, o Cuiabá precisava de mais uma peça na defesa, até para ter segurança, cara. Acho que é bom você ter muitos zagueiros, porque a gente já viu aí muito time perdendo quase toda a defesa no campeonato, tendo que se virar. Aconteceu no Real Madrid, ano passado. O Real Madrid perdeu uns 3, 4 zagueiros no ano e ficou sem ninguém. E zaga é uma posição que não tem como você ficar sem. Que cara. além das lesões tem muito cartão, né? Exatamente, muito cartão também. Não tem como ficar sem o zagueiro. E é um zagueiro que mistura a juventude, 29 anos, com experiência, né? Ele que é do futebol português, claro, surgiu aqui no Brasil, no Paraná, foi pro futebol português, passou bom por alguns zagueiro, clubes cara. lá, principalmente no Arouca, que foi o time que ele mais jogou, e agora o Santos, né? Um jogador... Gostei da contratação, bom sem zagueiro. custos, né? Uma bela oportunidade de Bom mercado zagueiro. que o Cuiabá conseguiu aproveitar muito bem. Parabéns à diretoria. E Gostei se eu aprendi uma da coisa no contratação. futebol é que quando você tem um, você não tem nenhum. Quando você tem 2, normalmente você tem um. Você tem um. Quando você tem 3, você tem 2. Zagueiro é bom você ter 5 ali com nível bom de jogar. O Palmeiras tá sofrendo, pô. O Palmeiras tá tendo que Palmeiras tem improvisar. dois. O Palmeiras tá tendo que improvisar. O Palmeiras tem O dois Palmeiras, que é um zagueiros time ali. bilionário em campo, no papel ali de jogadores, está sofrendo com falta de zagueiro. Então, quanto mais, melhor. Boa contratação, e só para deixar claro, no ano de 2026 ele atuou em 2 partidas jogando no Brasileirão, 46 minutos. No Brasa.
praticamente 20 minutos em cada Jogando partida no aí. brasa. João Basso, ó, viu como é bom acompanhar Pantanal nos esportes? Informação de agora, João Basso hora. é jogador Dá o crédito aí do de quem te Cuiabá passou essa informação. pelo Vene Casagrande. Não, foi zapeando aqui. Mas foi o Vene Casagrande que divulgou primeiro. Não, achei que algum ouvinte Tô ou mexendo no telespectador celular. tinha Não, é mandado que eu, pra mim. programa? você acha que eu mexo no celular jogando joguinho? Meu Deus Não, eu achei que tinha sido algum ouvinte ou telespectador que tinha mandado pra você, Não, porque nós não. temos Cara, ouvintes e O telespectadores que cara nos tava ajudam zapeando o bastante. Twitter, por acaso achou o negócio do Aconteceu. Vene Casagrande, cara. É que eu gosto de Meu seguir o Vene Deus. Casagrande, então apareceu. Deu a sorte, viu? Vou fazer mais vezes, inclusive. O Vene Casagrande repetiu Agora ele um vai baita usar essa jornalista. desculpa pra ficar O mexendo no Vene celular. Casagrande, que é o nosso... Fabrício Romano. Não, ele é melhor que o Fabrício Romano porque ele não se vende, ó. E pelo menos você... Que Alfinetei. isso, cara? Nossa, que Alfinetei. falta de compostura. Alfinetado. Não, mas Cara, é seu verdade. colega Não, de mas é trabalho. verdade. É meu coleguíssimo. Ué, é meu jornalista igual o senhor. Mas é Vamos verdade. para mais de mensagens trabalho, cara. no WhatsApp. Boa tarde, Pantanal nos Esportes. Parabéns pelo programa. Vocês são os melhores. E esse frio todo que o Manfra tá esperando, hein? Eu pensei nisso aqui, Fala em né? dúvida, cara, aqui aqui é não faz gelado. frio, não? Não, mas tudo bem. Aqui é gelado, lá não. E ele só vem com Lá roupa na de onde? frio. Onde você tá? Aqui não é? Não. Então fica aqui. Não, é gelado, pô. Aqui é Estúdio gelado todo também. gelado, Não cara. é. Eu Aqui como. o ar vem em cima da gente. Eu cara. sou Não, um mas não é cara como se ele friento. tivesse com a roupa pra 5 graus, gente. Mas ele É só vem um- de É, o meu moletom, casaco. manga cara. longa, cara. Tem É dia um- que ele vem de como que é o nome disso jaqueta, aqui? Um suéter. Suéter, moletom. um suéter. Esse é moletom. Moletom. Não é moletom, não, Isso cara. é moletom. Moletom não é aquele que tem um... Não, negócio isso é na moletom cabeça. com capuz, ué. Isso aí é um moletom sem capuz. Moletom sem capuz. Mas também é uma roupa Ah, mas normal. também não é tão frio Valeu, assim. William Pedroso, Tão pela quente. participação. Nossos ouvintes que estão virando personagens stylists, né? Oi, boa tarde, eu quero ganhar o prêmio. Eu tenho um filho esportista de handebol. Me chamo Vanessa de Várzea Grande, mandou a foto do filhão aqui. Se mandou, acho que dá pra mostrar, né? Vou dar a moral do filhão dela, não comentou o nome do filhão aqui, mas que joga handebol. Pô, eu Tem gostava de post- jogar handball na escola. Tem hein, cara. postura de atleta, viu? O seu filho, viu, Vanessa? Parabéns pelo filhão aí, sucesso Aí sim. para o filhão. Um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Tamo junto. Eu não sei que Eu prêmio, lembrei né? agora. Eu O lembrei prêmio é agora. assistir a gente, eu acho, né? Porque, Ah, a gente tá sem nenhuma premiação, nenhum sorteio. Hoje não mas tem quando sorteio. tiver- Hoje, não, ó, Vanessa, hoje não tem sorteio, então não sei se a senhora ouviu alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, Não, mas hoje hoje não não tem. tem sorteio, viu? Mas um abraço pra você, E Vanessa de Várzea falando Grande. sobre o filho dela Boa que sorte tá no filhote dela, em né? divisão de base, jogando e tudo, eu lembrei que a gente tava falando do Bremer na Juventus, o Davi foi da base da Juventus, né? Quase jogaram juntos, né? Você chegou a ver o Bremer uma vez? Não joguei, né? Quantos anos o Bremer tem? Sei, ele deve ter uns 28, 29 anos. Ah, então eles não são da mesma geração. Então, só o que aconteceu agora, um resumão desse terceiro bloco. João Basso no Cuiabá, João Basso contratado, acertado com o Cuiabá Boa Esporte Clube. contratação. Zagueiro em Santos, 29 anos, jogou 3 anos no Santos, chegou para 2023, não rendeu muito bem, caiu com o Santos, jogou a Série B de 2024, em 2025 também não teve muita oportunidade no Campeonato Brasileiro como titular, mas teve bons minutos sim, e já em 2026 aí totalmente sem espaço, vem para o Cuiabá como oportunidade de mercado, sem custos, porque saiu do Santos, rescindindo o contrato com o Neymar, falando que ele merecia mais respeito, viu? Dando Então, chilique. então, a se gente o Neymar podia, falou, tem a gente essa. podia criar um bordão nosso, tipo tem tinha do Godoy lá, do Carimba, que o gol foi legal, pra chancelar a contratação, né? né? O carimbo do Davi. Alguma coisa nesse sentido. Pode ser. Ou o Vamos seu criar também, aí. você da quentinha. Notícia. Verdade. Não, mas o né? Manfra é apresentador, cara, tem que fazer seu Não nome. tem a graça, você que é o comentarista. Então é o carimbo do Davi. O Davi Carimbo, o João Basso. Carimbo é sabe. chato, velho. Carimbo não é Então legal. cria um outro aí, é rápido. Não, mas agora não dá. Tem que ser assim. Então que fica funciona. hoje provisoriamente como Tem que ser carimbo. Você natural. carimba? Seu carimbo é bom? Pode dar o joinha. Dá o joinha. Carimbo, pô. Carimbo. Tá um joinha pro Dá João o Basso. joinha. O carimbo é melhor que o João joinha. Basso. Você é chato pra caramba, né? Dá Tudo o seu que eu like. falo não presta. Dá o seu like. Tudo que eu falo não presta. O Daqui a like- pouco Tá no carimbado, YouTube, hein? João É o Basso. like Boa do contratação. Davi. Teremos Pantanal nos Esportes no YouTube? Idol, como que vocês falaram do Romano lá? O I don't know. Let's Go? Como que é do Romano? Here we go, cara. Here we Here we go. go. I don't know. I Você don't não know, sabe? eu não sei. I don't know, eu não sei em francês. Eu já tenho Inglês, gravado, né? irmão. É claro que eu sei que é. Pelo amor de Deus. Cara, Falar deixa de a seleção seleção brasileira. brasileira, o que virou isso aqui? Pra finalizar, Carlo Ancelotti falou que vai jogar com 4 homens de ataque contra a seleção da França. A gente já debateu aqui se é perigoso ou não. Concordamos que pode ser perigoso, ainda mais Tem tendo em seus vista o riscos. sistema defensivo da seleção brasileira. Mas, debatido isso, eu quero saber a opinião de vocês, começando pelo Davi, pro Davi dar o joinha, dar um carimbo, enfim, não sei o que ele vai dar nos nomes que ele falar. Mas esses 4 nomes, quem você pensa que será titular no ataque da seleção brasileira, Davi Navarro? Cara, 2 100%, Rafinha e Vini Júnior. Não tem como fugir Ponta deles. esquerda, ponta direita. Exatamente.
Acho que o João Pedro está muito bem encaminhado também, pelo que ele vem fazendo no Chelsea. Eu diria que o Matheus Cunha é esse cara porque o Matheus Cunha volta para fazer a 10, né? Então, é bom a gente entender também que o Ancelotti ele joga com 4 atacantes. Mas, entre esses 4 atacantes, em momentos eles vão flutuar dentro do jogo, eles vão mudar de posição, um deles vai voltar um pouquinho mais para o meio campo, para receber essa bola dos volantes, para trabalhar a bola com os pontas. Não quer dizer que vão ficar 4 parados lá na frente. A gente vai ter um camisa 10. Não estou comparando jogadores, mas é a função que o Pelé fazia em 70, na Copa de 70. O Pelé era o camisa 10, mas ele jogava na frente também. Ele ia fazendo essa função. Era o que a imprensa chamava de ponta de lança. O Ronaldinho em 2002 era atacante, mas duplava com o Rivaldo muitas vezes para criar. Sim. Então é o que a gente chamava de ponta de lança, o que o Pelé fazia, né? Ele estava no meio de campo, mas subia para o ataque e vice-versa. E quem que era o extremo? Para com isso aí, é ponta. Essa brincadeira aí. Então, no isso máximo que beirada, tá? eu imagino que beirada, o Matheus máximo, Cunha faça essa função dentro da seleção brasileira, porque ele joga também como camisa 10. Esse cara que vai ficar alternando entre o meio campo e entre o ataque. O Rafinha pode trabalhar assim também. Faz bem meio campo o Rafinha. Exatamente. Então, é um ataque muito diverso que o Brasil tem, de jogadores que fazem várias posições. Então, para relembrar, para você, Vini e Rafinha nas pontas, João Pedro no ataque e Matheus Cunha fazendo essa do meio campo, podendo aparecer no ataque também, movimentação ali com o João Pedro, o próprio Rafinha. Para mim são esses 4 titulares. Concorda? Não vai ter debate nenhum? Não pode entrar ninguém? O Rafinha cai mais pro meio campo? Contra a França, eu acho que é isso aí. Eu acho que esses É difícil até colocar o Luiz Henrique porque ele não treinou ainda, né? Eu acho que esses são os 4 da Copa, inclusive, com o Estevão entrando o tempo inteiro. Eu tenho dúvida se esses são seus 4 da Copa. Com o Estevão bem, eu não sei se ele vai preferir jogar com o Estevão, Rafinha no meio, Vini e o João Pedro. Eu acho que já tem mais debate. Não sei, cara, porque o Estevão foi o melhor jogador, pode não ser da... Ele pode ter jogado com o Rafinha na outra ponta e o Vini no meio, né? Mas sem dúvidas, o melhor jogador que trabalhou com o Ancelotti na seleção foi o Estevão. O problema é que eu acho que quem entrega mais defensivamente de todos esses é o Matheus Cunha. Que, inclusive, aí eu tenho que dar o meu braço a torcer. Você é fã do Matheus Cunha. Mas aí a gente já tem o Ancelotti falando que vai pôr um zagueiro no lateral direito por isso. Então, mas eu acho que tem o 10, ele vai precisar ajudar um pouquinho. No jogo contra a Argentina, era o Dorival o treinador, né? Contra a Argentina era o Dorival. Do porrada neles? Sim. O Matheus Cunha não jogou como 10, ele jogou como um segundo volante, né? Eu acho que o Dorival foi muito criticado por isso. E o que tem na lembrança do... Foi 4-1 aquele jogo? 4-1 ou 4-0, né? 4-1. O que tem na lembrança do torcedor e que todo mundo fica na cabeça com isso e achava que o Ancelotti mudaria o jeito de jogar, porque tem essa lembrança de ter ido muito ofensivo contra a Argentina e ter tomado uma sapatada. Então acho que a resposta dele hoje já equaliza isso. O meu time vai jogar com 4 atacantes. E eu acho que o cara que mais consegue rechear um meio campo ali, ajudando na frente e atrás, é o Matheus Cunha. Não acho que tem que ser o titular, mas acho que quem mais se assemelha a ele é o Paquetá. Que dentro desse esquema, se a gente falar de característica de jogadores, o ideal é isso. Né? Porque é o esquema mais... feijão com arroz. Mais redondinho. É o mais simples, é o mais redondo. É o que os jogadores vão se encaixar melhor. Sim. Só que o Estevão é o principal cara do Ancelotti. Só que é uma tradição do Ancelotti também não ser um cara muito diferente, né? Ele é o cara que encaixou melhor fica, né? Só que ao mesmo tempo o Estevão é o principal jogador do Ancelotti saída de casinha? Na seleção brasileira. Eu acho que o Estevão vai ser um ótimo banco. E ao mesmo tempo, o Vinícius Júnior, quando jogou com o Ancelotti no Real Madrid, não jogava de ponta, jogava de atacante. Ele fazia tudo. Que é algo que a gente pode fazer, algo que a gente pode ver na seleção, no esquema assim. E aí o Rafinha ir para a esquerda, por exemplo. Então, mas será que não era mais pela necessidade? Porque assim, eu acho que, vou falar do cara que está ali. Eu acho que se o Real Madrid tivesse um João Pedro, o Vinícius não faria o falso 9, seria o João Pedro. Porque não tinha, né? Saiu o Benzema, o Real Madrid ficou sem ninguém até chegar do Mbappé. Pode ser, que não agradou o Ancelotti naquele momento. Mas é que eu tô falando, eu falo isso porque o Estevão é o principal jogador de seleção brasileira com o Ancelotti. Então eu não sei se ele vai abrir mão desse cara, Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, na maior parte da sua carreira, a principal valência do Ancelotti como treinador era ser bom defensivamente. Sim. Inclusive isso, eu gosto do Real Madrid, sempre acompanhei muito o Real Madrid, isso me irritava como madrilista, porque é um time gigantesco, que você gosta de ver jogando pra frente. Não é madrilenho? Madridista. 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 Madrilista pro brasileiro, Madrilenho quem mora em Madrid.
O que me irritava era ele ser, entre aspas, muito defensivo no time do Real Madrid. Que eu já falei, de colocar o Valverde de ponta direita, etc, etc. Então, assim, a gente está falando de um time que vai ter 4 atacantes, mas que tem como comandante um cara que é especialista em montar times sólidos, né? Então eu espero que a seleção seja sólida. Pode ser que não seja tão sólida na quinta-feira, que a gente tem que repetir, e porque é um teste ainda, o time está sendo montado, mas eu acredito que para o que interessa, que é a Copa do Mundo, o que a gente vai ver muito da seleção brasileira é um time sólido. Então, para a gente finalizar essa questão de provável time contra a França, no meio-campo tem o Casemiro e o Andrés Santos, né? Acredito que não terá mudança nisso, ou vocês acham que Eu entrará acredito alguém? que não terá mudança nisso, mas eu gostaria de ver ou o Danilo ou o Gabriel Sara, porque são Como dois titulares ou entrando? titulares, porque são dois jogadores que eu acho que eles precisam de um tempo maior para mostrar o que eles são capazes de fazer. Rapidão, Davi. Você acha que o Ancelotti vai mudar Andrés Santos e Casemiro no meio-campo? Não, Eu também acho que não. titulares. Mas eu tô com o também João acho que Neto. não Acho que o Gabriel Sara e o Danilo tem que acredito entrar. que terão oportunidade. Talvez não os dois nesse jogo, mas entre as duas partidas eles têm que ter minutagem. E o goleiro? Só que são dois jogadores que a gente não adianta a gente querer observá-los em campo em 15, 20 minutos. Principalmente o Gabriel Sara. Acho que o Danilo ele tem mais uma individualidade, né? E o foco E o até Danilo não tá é aqui esse. perto da o foco gente, né? da a gente já mas fez. o estilo de jogo do Gabriel Sara é um estilo de jogo que você, quando acaba o jogo, você fala, putz, jogou pra caramba. Você não consegue falar assim, cara, olha isso que ele fez, olha aquilo, é o todo, entendeu? Então eu acho muito difícil, pelo estilo do Gabriel, você observá-lo em minutos. O Danilo ainda tem a individualidade, acho que o Danilo tem mais valências, predicados individuais de decidir o jogo numa bola do que o Gabriel. Então acho que esses dois deveriam ter um pouco de tempo para levar para jogar, até porque, a minha opinião, e foi um pouco a opinião do Davi também, eu acho que os dois têm grandes chances e potencial de estar nessa Copa do Mundo. Sim. Nessa Copa. São Podem bem, não bem estar interessantes. nessa Copa, acredito que um deles pelo menos estará, podem não estar nessa Copa, mas certamente serão Próximo muito ciclo, lembrados o para próximo o próximo ciclo. Os dois estão, para mim, como principais jogadores aí, pelo menos no ciclo da Copa do Mundo, já avisando 2030, mas ainda temos que passar por 2026. Rapidão no gol, por hierarquia, o Ederson, né? Ah, com certeza. Ou tem disputa com o Bento? Ederson. Ederson. A Então, não ser que ele queira testar. Então, provável time segundo, Pantanal nos Esportes, Ederson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos. Isso aí a gente sabe que o Carlo Ancelotti ainda entregou um pouquinho do sistema defensivo. Andrés Santos, Casemiro, Matheus Cunha, Rafinha, João Pedro, Vinícius Júnior. Provavelmente o time segundo, Pantanal nos Esportes, para enfrentar a França amanhã. Mas claro que amanhã a gente volta com mais informações. O Brasil ainda vai ter mais um dia inteiro de treinos hoje, porque o jogo é amanhã, na parte da tarde. Então amanhã também é dia de falar de seleção brasileira com você. Obrigado, João Neto, obrigado, Davi, obrigado principalmente a você aí de casa, você que esteve com a gente, pela sua companhia, pela sua amizade, pela sua participação também, viu? Bacana hoje. Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra amanhã, também às 11h30, aqui no canal 22.1, no Pantanal dos Esportes. Se cuide, até lá.